Saber interpretar bem uma análise do solo é de suma importância para o engenheiro agrônomo, porque é através dessa análise, é através dessa interpretação que você vai diagnosticar quais são os nutrientes e como eles estão disponíveis no solo para, enfim, calcular a quantidade de nutrientes e insumos que você vai ter que aplicar na área para ter boa produtividade. E muitos ainda patinam nessa interpretação, saber quais são os níveis adequados. Por isso, essa série vai trazer 19 aulas sobre interpretação de análise do solo. Hoje é a primeira aula. E para tanto, para que seja recíproco isso aqui, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, já se inscreve no canal, tá? E ative esse sininho de notificações, porque toda vez que a gente colocar essa aula aqui, uma aula nova, você vai ser notificado e poder aí assistir as nossas aulas, ok? Fique aí que vamos embora direto para a aula aqui, hein? Interpretação de análise do solo. Pessoal, ainda é um gargalo, tá? Muitos ainda patinam nisso aí, mas vamos direto para a aula aqui e saber quais são ou como você vai interpretar bem uma análise do solo, tá? Essa é a primeira aula dessa série, que serão 19 aulas, e aqui nós vamos introduzir. Essa primeira aula nós vamos falar sobre tipos de análise do solo. Quais são os tipos de análise do solo? Onde você vai pedir ou para quais fins você vai pedir cada uma dessas análises, ok? Então, para entender um pouquinho o que esses tipos, o que é uma análise do solo, né? Primeiro que quando você pede uma análise do solo, você quer avaliar o que? Os atributos químicos, físicos ou biológicos daquele solo ali, para que você possa compreender como está o seu solo neste momento, para que você possa calcular a quantidade de nutrientes ou de insumos para ter uma boa produção. Além disso, alguns atributos você consegue, por exemplo, físico, você consegue já diagnosticar como é o seu solo, tá? A fim de que você possa também explorar melhor a capacidade de cada um deles, ok? E dentre todas as análises dos solos que nós temos, de diferentes análises, a principal é a diagnóstico de fertilidade. Nós queremos saber até que ponto aquele nutriente está e calcular para onde a gente quer chegar, certo? E esse cálculo de onde a gente está para onde a gente quer chegar é a parte que a gente faz de recomendação, quer seja de correção do solo, quer seja de adubação, ok? Quais são, então, as vantagens de uma amostra de solo? Primeira coisa é que ela é baixo investimento. Por quê? Porque ela custa pouco em relação aos benefícios que ela traz, certo? Então, sempre, tirou uma safra ali, terminou de fazer o plantio, colheu, tem que tirar uma amostra de solo, porque o seu solo teve a extração e exportação de nutrientes e você deve repor e corrigir esse solo para que ele possa, enfim, dar uma boa produtividade. Ela também ajuda você a comprar, né, fazer a compra dos insumos de forma adequada, de fertilizantes, né, de corretivos, sem que você tenha que ir pelo achismo. Até brinco que um produtor uma vez me falou o seguinte: olha, eu coloquei aqui 3 toneladas de calcário, apliquei também tantos quilos por hectare aqui do adubo XYZ, e aí eu vou ter uma boa produção? Eu falei assim que isso aí é igual a lei do Tiririca. Pior que não vai ficar, só jogou lá e não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, não dá para a gente calcular e estimar o que pode vir a acontecer, né, se tudo for bem, de acordo com o clima, sem ter uma análise do solo, tá bom? Ela evita também gastos desnecessários, ok? Porque se você faz uma análise e ela não tem a necessidade de fazer uma correção, por exemplo, você não vai aplicar o corretivo, você vai direto para a adubação.
né? Além disso, você não vai estar colocando adubo além ou aquém, tá? Isso é muito importante porque quando você faz uma adubação com fertilizante que ela não está adequada, ou seja, você tinha que aplicar 500, você aplica 250, você teve um prejuízo. Você economizou, mas você não vai colher por causa que a necessidade era 500, tá certo? Então você não vai ter a produtividade que você espera. Por outro lado, se era 500, você aplicou 750, você vai ter a produção baseada em 500, porque esse 750, esse 250 que você comprou a mais, você estaria jogando fora, entre aspas, né? Ou colocando no solo aquilo que não é necessário. Mas lembra o seguinte, nem todo nutriente que você coloca no solo ele vai embora, né? Pode ficar ali para uma próxima safra. Talvez seja algo que o engenheiro agrônomo calcula em relação à adubação de sistemas, por exemplo, que a gente vai conversando aqui à medida do possível, tá ok? Evita desequilíbrios nutricionais, né? Porque um nutriente desbalanceado no solo pode, enfim, atrapalhar a absorção de outros, né? E também minimiza gastos com danos ao meio ambiente, né? Porque se você aplicar muito, você pode até contaminar águas, né? Lençóis freáticos. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma análise do solo, faça uma boa análise do solo para que a gente possa ter resultados, tá ok? E aí a gente pergunta, né? Quais são os principais objetivos, além da fertilidade, né? É identificar fatores limitantes de rendimento, é isso. E você pega uma análise do solo, vê que o nutriente está baixo, você tem que aumentar a quantidade desse nutriente para que você possa ter maior rendimento. Então, ela identifica esses limitantes de rendimentos, ok? Ela também pode indicar a capacidade de fornecimento de nutrientes do solo. Veja bem, cada solo, cada tipo de solo tem uma característica de liberação de nutrientes, né? Solos argilosos são diferentes de solos arenosos. Então, a gente tem que aprender a identificar isso aí para, enfim, poder calcular a quantidade dos insumos, tá bom? E monitora a fertilidade do solo, ou seja, todo ano você faz uma análise do solo, você pega e resgata isso aí, ou tem aí um programa de fertilidade que você vai avaliando ano a ano qual é a velocidade de aumento de nutriente que você tem, ou você vai ver aí qual é ano a ano a quantidade de nutriente que está sendo aumentado no solo. É muito importante para que você possa ajustar e atender às suas metas na medida que você for crescendo, né? Que você for melhorando o seu solo, tá ok? E quais são os tipos, então, de análise do solo possíveis, né? Primeira é a química, né? A mais importante, né? Mas que se faz comumente, né? Mas nós temos a física e a biológica. Nós vamos falar de cada uma aqui. Vamos começar pela análise física, ok? A análise física, ou seja, o conhecimento sobre sobre a física do solo, vai auxiliar o engenheiro agrônomo e o agricultor na tomada de decisão sobre o manejo que vai ser adotado. Veja bem, se eu sei que um solo ele tem maior quantidade de argila, por exemplo, ele é um solo diferente de um solo arenoso. Então, a forma que eu vou trabalhar esse solo com a mecanização, o manejo, ele vai ser diferente, tá? Tudo isso visando otimizar, né, todos os recursos que nós temos ali, que estão disponíveis, né, e também ajustar dentro do programa de fornecimento de nutrientes, visando aí sempre, né, correção e a adubação. Bom, dentre as principais análises físicas que nós temos disponíveis, a principal é a granulométrica, certo? A granulométrica ela vai visar o quê? A quantidade de areia, silt e argila. Bom, então vamos lá. Aí, ó, quais são os resultados obtidos em uma análise granulométrica? Basicamente, a quantidade de areia, de silt e de argila. Olha esse exemplo aqui. Uma amostra apresentou 45% de areia, 15% de silt e 40% de argila. Né? Tudo isso aqui é um solo
ao 100% do solo, né? E eles vão estar disponíveis dessa forma, ok? Daí, através dessa amostra, né, através deste resultado, que você vai, que a gente chama de triângulo textural, e vai ser uma das próximas aulas aí, nós vamos identificar qual é o tipo de solo. Se ela é um solo argiloso, muito argiloso, por isso que é importante, cara. Você tem que ficar aqui, tá? Tem que ficar assistindo nossas aulas, tem que se inscrever, tá ok? Para que e ativar esse sininho aí, para que toda vez que eu coloque a aula aqui, você vai ser notificado, né? E aí você vai ver essa aula chegando. Então, mais para frente nós vamos ver aí como você vai analisar uma análise de solo do tipo física, ok? E o que a gente pode, né, estimar nessa análise granulométrica, né? Primeira coisa é a textura do solo, que eu já falei, né? Depois eu posso estimar, né, qual é o solo que ele tem maior capacidade de retenção, né, de água. Por exemplo, um solo argiloso, ele retém muito mais água do que um solo arenoso, ok? Um solo arenoso tem mais espaços porosos, então a água lixivia com muito mais rápido, é o que a gente chama de contundibilidade hidráulica, tá bem? Então a gente consegue avaliar isso aí através de uma análise granulométrica, bom? Da textura do solo. E também eu posso fazer um planejamento, né, de manejo visando a conservação do solo. Solos diferentes, eu tenho que ter manejo diferente. Uma curva de nível, é um plantio em nível, é um cultivo mínimo. Vai depender do tipo de solo para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa propriedade, ok? Análise química, tá? Vamos falar aqui agora da análise química. O que é importante na análise química? Saber quais níveis dos nutrientes que estão ali. As características, né, de todas que são avaliadas. Se você pegar uma análise, né, a gente tem 3 tipos de análise, vamos colocar dessa forma: a básica, a completa e a especial, visando a análise química, tá? A básica é pH, carbono orgânico, matéria orgânica, os macronutrientes, vai em acidez, a saturação por alumínio, saturação por bases, capacidade de troca catiônica, ou seja, as principais que estão ali, tá? Já a análise química completa, ela vai vir toda essa básica mais os micronutrientes, tá bom? E nós temos uma terceira categoria, que seria a categoria dos nutrientes especiais, ok? Essa categoria de nutrientes especiais pode variar de estado para estado, laboratório por laboratório. Por exemplo, laboratórios do estado de São Paulo já faz fósforo em resina. Em Minas Gerais, grande parte faz sobre o fósforo remanescente. Então, a gente tem que saber dentro quais são o que tem no pacote básico ou completo dos laboratórios para ajustar todas essas particularidades, tá ok? Então, por exemplo, se eu for para o estado de São Paulo, eu sei que lá faz fósforo em resina, mas eu quero saber em fósforo remanescente, fósforo Melich, né, que a gente fala, Melich, desculpa a palavra aqui, falei errado, Melich, eu preciso do fósforo remanescente para fazer ali ou a quantidade de argila para saber qual o nível que o fósforo está no solo. Mas isso você vai ver, meu caro, você vai ver nas próximas aulas. E nas próximas aulas, por isso que você tem que se inscrever, por isso que você tem que deixar o seu like aí, tem que falar que gostei, né? Comentar aqui. Então se inscreve aí, beleza? Porque as próximas aulas aí vai vir tudo isso aí para que a gente vai discutir, tá bom? E quais são as principais unidades, né? Ou os resultados que aparecem nessa análise química? Basicamente 3 é o que aparece em grande parte das amostras, tá? Nas análises do solo, que é o percentual, né? A porcentagem, centimol e miligrama por decímetro cúbico, certo? São as principais unidades que aparecem dentro de uma análise química. Você tem que saber todas elas aqui, porque às vezes você vai precisar fazer cálculos de conversão, por exemplo, de centimol para miligrama, né? Ou percentual. Então, sim, você tem que saber para que você possa, né, analisar bem o seu solo diante das tabelas que nós temos, que você vai ver aqui também
nas aulas, ok? Próximo aqui, e não menos importante, tá? É a nossa análise biológica do solo. Saber o que o solo tem, a biologia do solo, é muito importante, ok? Porque ali você pode identificar, né, se o seu solo tem uma atividade microbiológica com patógenos, por exemplo, nematóides, protozoários, fungos. Então, assim, é possível fazer? É. Como que a gente identifica isso? Eu fiz um plantio de soja, por exemplo, apresentou um lugar aqui que tem uma reboleira muito grande. Possivelmente, ali você pode ter uma região onde tem nematóides. Então, ali você tira uma amostra de solo, manda para o laboratório e identifica qual tipo de nematóide que você tem, a partir desse conhecimento, a gente vai fazer aí nossas intervenções para minimizar, né, ou para controlar esses tipos de patógeno, ou até mesmo escolher cultivares que são adequados para aquela situação que está ali dentro desse local, tá bom? Pessoal, era somente isso que eu queria falar aqui com você sobre análise de solo, mas lembrando aqui para você, tá? Para que você possa, né, identificar direitinho e saber continuar conosco, você tem que se inscrever aqui, certo? Então se inscreve aí, porque nas próximas aulas a gente vai começar já a falar sobre todas essas características aqui, certo? Então te espero lá, hein? Grande abraço, até breve.